Oi, pessoal, tudo bom? Reações da química inorgânica, um assunto muito pedido por todos vocês. Vem-se embora comigo, vamos lá. Olha, lembrando que os alunos, de um modo geral, podem baixar todas as questões da ficha do nosso dossiê de química inorgânica. Os alunos da academia, esses podem pedir pelo seu grupo do WhatsApp a resolução de todas as questões, tá certo? E vão receber, né? Então, pessoal, a gente vai principiar as reações inorgânicas. E aí eu escolhi, para começar falando de reações inorgânicas, esse mapinha aí com placas. Proibido ultrapassar, proibido mudar de faixa, observe à direita, proibido o trânsito de pedestres, passagem de pedestres, área escolar. E aí, pessoal, isso é uma maneira de se comunicar. Isso é uma maneira de se comunicar para o bem de todos no trânsito, na cidade e nas BRs. As equações químicas também apresentam uma maneira de se comunicar. Essa é a maneira de se comunicar dos químicos, dos estudantes do ensino fundamental, dos estudantes do ensino médio, de todos nós. Então, é uma maneira da gente indicar o que é que está acontecendo. As equações químicas representam a escrita usada pelos químicos. Por exemplo, eu tenho aqui, olha, hidrogênio. Aí eu coloco H2, que é o gás hidrogênio. O gás hidrogênio está no estado gasoso. Aí eu coloco aqui, ó, G, estado gasoso. Reage com o cloro, o gás cloro, que também está no estado gasoso. Essa setinha está dizendo produz HCl, que é o cloreto de hidrogênio no estado gasoso. Como eu tenho 2 hidrogênios e 2 cloros, e aqui eu só tenho um de cada um, eu preciso fazer o que na química se chama de balanceamento, igualar as quantidades dos átomos, dos reagentes e dos produtos. Então, Guga, o que é reagente e o que é produto? Reagente é o que você coloca no início para reagir. Eita, Guga, lógico, né? Você vai fazer um bolo, você bota lá o quê? Você bota manteiga, farinha de trigo, fermento, leite, chocolate, isso são reagentes. E o que é formado, a gente chama de quê? De produto da reação. Então, pessoal, a gente precisa saber ler uma reação química. A equação química é a representação simbólica de forma abreviada, curta, de uma reação química. Reação química são fenômenos químicos. Então, por exemplo, aqui no reagente eu tenho, ó, 2 moléculas de H2. Então, eu tenho o quê? 2 moléculas de H2, 2 mols de moléculas, né? 2H2. Com oxigênio, ó, O2. E a setinha vai dizendo para a gente que vai o quê? Vai produzir o quê, pessoal? Vai produzir H2O. 2H2O. Olha aí, um H2O, 2H2O. Então, o que é que eu tenho aqui? Conte, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 2 oxigênio, 2 vezes 1, 2. Então, a equação está balanceada. O que está antes do reagente aqui, né? O que está antes da seta é o reagente. O que está depois da seta é o produto. E a setinha é para indicar o quê? Reagiu, formou. Então, pessoal, como é que eu leio essa equação? Eu leio assim, ó. 2 mols de hidrogênio gasoso, tá certo? 2 mols de hidrogênio gasoso. Olha que bonitinho. Mais quer dizer o quê? Reagem, tá bom? Com esse mais, né? Reagem com 1 mol de oxigênio. Qual é o estado do oxigênio? Estado físico gasoso. 1 mol de oxigênio também gasoso. Olha a setinha, olha a setinha, olha a setinha, olha a setinha, olha a setinha. Produzindo ou formando, tá? Produzindo o que, pessoal? 2 mols
de H2O, de água gasosa. Então, isso é uma maneira de representar uma reação química, um fenômeno químico. Então, pessoal, vamos aqui, colocar um pontinho mais na página para você entender bem bonitinho. Olha que legal. Lembrar, quando eu tenho, por exemplo, uma reação ferro no estado sólido, tá bom? Hidrogênio no estado gasoso. Água pode estar no estado líquido. Isso aí a gente coloca em minúsculo do lado do composto, do elemento químico, do composto, caso seja uma água, por exemplo. Então, aqui a gente tem, por exemplo, olha, ferro, aqui, vou colocar aqui. Guga, o que é aqui? Aqui é se eu tiver solução aquosa. O que é solução aquosa? Solução aquosa é dissolvido em água, não é estado líquido, tá? Solução aquosa é dissolvido em água. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, HCl aquoso. Eu coloquei HCl em água, virou ácido clorídrico, não é? Agora, eu posso ter assim, eu posso ter uma reação ferro sólido com HCl aquoso, 2 mols dele, produzindo FeCl2 aquoso e H2 gasoso com a setinha. Essa setinha para cima é para dizer que é um gás. Guga, e se fosse uma setinha para baixo? Era para dizer que não dissolveu, que era um precipitado. Guga, e se em cima da setinha da reação eu botar um delta? É para dizer que a reação está com calor. Guga, e se em cima da reação eu botar um raiozinho? É para dizer que ela ocorre com corrente elétrica. Aí a gente chama de eletrólise, tá certo? Então, pessoal, são maneiras da gente representar uma reação química. Então, tem aqui um exercíciozinho, Supondo que bolinha clara e bolinha escura signifiquem átomos diferentes. Então, o esquema acima representará uma reação química balanceada, as quantidades iguais dos dois lados. Se substituirmos as letras X, Y e W por... Veja, vou chamar aqui de A2, tá bom? Para a gente entender bem bonitinho, A2. Aqui eu vou chamar de B2. E aqui eu vou chamar de quê, pessoal? A bolinha preta é B, não é? E as bolinhas claras A. Então, BA3, certo? Então, vamos lá. Para você conseguir balancear isso, eu vou ter que ter quantos de A? Quantos de A eu tenho aqui? 3. Quantos de B eu tenho aqui? 2. Então, aqui na frente, eu vou colocar logo 2, Porque quando eu coloco 2, aí eu fico com quantos? Quando eu coloco 2, eu fico com 2B, certo? E fico com quantos? Com 6A. Então, se eu tenho 6A, aqui na frente eu coloco quanto? 3, porque 3 vezes 2 dá quanto? 6. Guga, e aqui na frente tu coloca quanto? 1, porque 1 vezes 2 dá 2, e é o que eu tenho 2B. Então, agora a minha reação está balanceada, tá certo? Eu tenho 3A2 mais 1B2 dando BA3. Por exemplo, eu poderia ter assim, H2 mais N2 dando quem? Dando NH3. É o caso que eu tenho aqui, tá certo? Aqui seria H2, aqui seria A2, né? N2 seria B2 e aqui seria quem? BA3, não é verdade? É. Então agora, se eu quiser, como é que eu fiz o balanceamento? Botei 3 aqui, ficou 6 hidrogênios. Aqui eu botei 2, ficaram 6 hidrogênios. Aí, olha, 2 nitrogênios, se aqui eu botar 1, 2 nitrogênios. Minha equação estaria balanceadazinha. Então, qual é a resposta da questão? 3, 1 e 2. X, Y e W. 3, 1 e 2. E a resposta, a letra E. Então, pessoal,
A gente começou entendendo o que é uma reação química. Não é legal? O início do que é uma reação química. Gostasse? Eu adorei. Então, um beijo e até a próxima.